E aí, empresário, beleza? Quero conversar com você hoje sobre SaaS. Você sabe o que é SaaS? Já ouviu falar em algum lugar ou isso é totalmente novo para você? Cara, quero conversar contigo e te apresentar uma oportunidade para o seu negócio ou talvez você entender um pouco mais sobre um software que você utiliza hoje e nem tem ideia de por que é dessa forma, tá? SaaS é exatamente isso. SaaS, Software as a Service. Cara, é basicamente um software como um serviço. E o que é um software como um serviço? Imagina só o tanto de ferramentas que você utiliza hoje no seu negócio. Você utiliza talvez um pacote Office, você utiliza um sistema de e-mail, você utiliza um servidor para o seu site, por exemplo. Ou ainda, você utiliza a RD Station, por exemplo, sua equipe de marketing utiliza isso. Ou ainda, você utiliza uma ferramenta exclusiva para advogados. Ou ainda, você utiliza um CRM. Cara, tudo isso, me responda se estiver errado, mas geralmente você paga por mês, certo? E se você lembrar, antigamente você não pagava uma mensalidade para utilizar esse software. Você comprava a licença desse software e poderia utilizar aí por quanto tempo você fosse usar. Vou te dar um exemplo, se você gosta de games, por exemplo, como que funcionavam os jogos antigamente, tá? A gente ia lá, comprava um jogo no shopping ou em qualquer loja, levava aquele jogo para casa e a gente tinha o direito de uso daquele jogo, certo? E aí a gente não precisava comprar novamente até que lançasse um novo jogo. O que acontece? As empresas entenderam que um dos maiores fatores de crescimento e escala que a gente tem hoje é a venda recorrente. O que seria isso? Eu consegui vender para você todos os meses em vez de vender uma só vez. E vou te trazer os exemplos dos jogos novamente. Antigamente a gente comprava um jogo e tinha o direito de uso dele, certo? Hoje em dia já não. Hoje o que a gente faz? A gente compra o jogo, depois a gente vai lá e compra DLC do jogo, depois a gente paga uma mensalidade para utilizar o servidor online daquele jogo e a gente acaba ficando preso naquele jogo. E o que acontece? Quem lucra muito com isso? Claro, as empresas de jogos. Por isso é que esse sistema é tão viável na realidade. E se a gente sair um pouco dos games, a gente vai trazer isso para o mundo empresarial e corporativo, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Se você é das antigas, você lembra que pacote Office a gente comprava uma única vez. Então vamos supor, vou comprar um pacote Office 10, por exemplo. Eu ia lá, pagava R$ 199, R$ 100 naquele pacote e eu tinha o direito de uso dele. Poderia usar 10 anos, só que eu só paguei 199. Talvez eu não tivesse atualizações, outros benefícios e tudo mais. Mas o que a Microsoft entendeu? Eu preciso de ter uma receita recorrente em cima do Office. E aí, o que eu posso oferecer para os meus clientes para conseguir essa receita recorrente? Basicamente, eu posso oferecer um software que ele vai ser atualizado sempre, ele vai estar sempre com a última versão e eu recebo mensalmente do meu cliente. Se a gente parar para pensar, isso é genial. O que acontece? A partir de agora, em vez de eu receber do meu cliente 199, eu recebo R$19,90 por mês, por exemplo, mas enquanto ele estiver usando aquele software. Então pensa comigo, se eu utilizar o Office em 10 anos, a Everest, que é a minha agência, está completando 10 anos. Vamos supor que eu comecei a usar o Office lá em 2014, por exemplo. A gente está em 2024. Cara, imagina se eu estivesse comprando uma licença só naquela época. A Microsoft teria recebido uma vez só. Agora, a partir do momento que eu pago uma mensalidade recorrente, imagina esses R$19 durante 10 anos. Isso por uma licença. Agora, você imagina para uma empresa que paga, sei lá, 10, 15, 20, 30 licenças do pacote Office. É uma receita recorrente monstruosa. É muita grana e é aí que começa a nascer a questão do SaaS. Vou te dar um outro exemplo que talvez você tenha ideia já de como funciona, mas a Netflix. A Netflix a gente paga uma mensalidade para utilizar o serviço e enquanto a gente bancar com a mensalidade, o serviço vai estar disponível para a gente, certo? Só que pensa comigo, antigamente, se você assinar a Netflix desde o começo, era apenas uma mensalidade de R$ 9,90, por exemplo. Era muito barato. Lembro quando eu assinei a Netflix, foi logo quando ela chegou no Brasil. Hoje o pacote mais comum da Netflix está em torno de R$ 54 mensais. E qual que é o porém? A Netflix hoje tem temas muito interessantes. Eles criam novas séries, colocam novos filmes praticamente mensalmente. Então, por que a pessoa vai deixar de pagar sendo que ela vai querer saber mais sobre aquele assunto, vai querer assistir o filme que está em voga e está todo mundo falando? Então, é uma receita recorrente. Todas as empresas que buscam escala precisam dessa receita recorrente. E aí vou te dar um exemplo de outras formas de negócios que são SaaS também, que muitas vezes são muito mais simples do que você imagina. Vou te dar um exemplo. A gente utiliza aqui na agência o MLabs. O MLabs é um software, basicamente, que ele agenda postagens de redes sociais. Só que como funciona? Eu pago uma mensalidade por cada usuário que eu tenho, cada cliente na realidade, dentro desse software. A receita recorrente desse software é muito barata mesmo. Só que eu vou te dar um exemplo. Qual que é a ideia que talvez você não tenha pensado? Você pode falar para mim, Ciro, cara, é muito caro eu ter um software desse. Eu vou ter que contratar desenvolvedor, eu vou ter que fazer um grande investimento, eu vou ter que trazer ali
muitas vezes dezenas, centenas de milhares de reais para desenvolver um programa como esse. E é aí que você se engana, tá? Você pode muitas vezes desenvolver um programa como esse com talvez 1.000, 2, 3 ou até 5 mil reais. Você pode ter um software perfeito rodando com um negócio que você nem imaginava que poderia estar para você. E ainda mais com link de pagamentos e tudo mais. E como que isso funciona, tá? Hoje em dia existem empresas que criam esse tipo de sistema que a gente vai chamar de SaaS. Eles configuram toda a plataforma para você e te entrega esse sistema pronto. Basicamente, o que você tem que fazer é colocar no servidor, configurá-lo e tentar vender assinatura com sistemas de marketing, por exemplo. E aí o que você vai fazer? Você pode trazer uma questão de tráfego pago, investir em tráfego ali para mais pessoas conhecerem aquilo, e aí a pessoa que gostar daquele software pode ter uma venda, comprar ali recorrentemente de você, você fazer uma venda e uma receita passiva com esse software, por exemplo, e logo você pode pagar um investimento. Logo, depois de algum tempo, você pode simplesmente ir atualizando aquele software e ainda melhorando tudo aquilo que você está vendendo. Cara, parece um negócio do outro mundo, certo? Mas não é um negócio do outro mundo, funciona muito bem, é possível você fazer isso hoje e é mais fácil do que você imagina, tá? Mas vou te dar um exemplo ainda como empresário, cara. Vou te dar um exemplo como uma pessoa que não quer trabalhar com SaaS, não quer vender exatamente isso, mas utiliza um software aí muito caro, por exemplo. Você utiliza aí, às vezes, um CRM, alguma coisa do tipo. Claro, tem ferramentas que você não vai conseguir fazer isso porque você precisa de funcionalidades específicas. Mas vamos supor que você precisa talvez um CRM básico que você quer utilizar dentro do seu negócio aí, que você vai precisar, sei lá, de centenas de licenças. Se você fosse comprar essas licenças, ficaria muito caro. Você pode muito bem fazer esse esquema que eu estou comentando contigo, que você vai criar um software para você, e você vai colocar a sua própria logomarca ali. Vamos supor que você é da Tratores Medeiros, por exemplo. Cara, você pode colocar ali o seu sistema Tratores Medeiros CRM, por exemplo, e utilizar dentro da sua própria empresa. Isso é totalmente possível hoje em dia. Então pensa comigo, a gente evoluiu de um mundo que a gente tinha que pagar software só uma vez para um mundo que a gente tinha que assinar vários softwares, e isso é recorrente, isso vai acabar para sempre. Eu acredito que a gente vai ter esses sistemas de software para um mundo que ainda você pode até mesmo comprar o seu próprio SaaS, começar a revender ele ou ainda utilizá-lo dentro da sua própria empresa. Olha que bacana. Vou te dar um exemplo de um software que a Everest está desenvolvendo a partir de agora nesse mesmo sistema de SaaS que eu estou comentando contigo. Se você conhece o Linktree, por exemplo, é uma ferramenta muito bacana. Você consegue ir ali no seu Instagram e colocar basicamente um gestor de links ali, que você pode ter mais de um link ali dentro do seu Instagram, dentro da sua rede social e tudo mais. A Everest tem vários clientes e a Everest precisa muito desse sistema. E muitas vezes a gente contratava a Linktree para ter esse sistema disponível para a gente a todo momento. Então a gente pagava várias licenças disso. O que a gente entendeu? Que a gente poderia ter a nossa própria ferramenta de Linktree. A gente poderia ter o nosso Linktree e a gente criou uma ferramenta que a gente está utilizando para os nossos clientes. E claro, a ideia é que a gente também desenvolva a venda desse produto futuramente. Como que a gente pode desenvolver isso? Basicamente a gente precisa organizar, criar uma marca, começar a oferecer tráfego e desenvolver ele para outras agências poderem utilizar, por exemplo. Vou te dar alguns benefícios que ele tem, por exemplo, acima do Linktree. O Linktree basicamente você consegue colocar um link na bio ali e só isso, vai colocar vários links no mesmo link. Essa ferramenta que a gente desenvolveu e contratou e está desenvolvendo aí, basicamente ela tem, além disso, cartão de visita digital para o cliente consegue encurtar links ali nela, ele consegue transformar uma imagem para outra, carregar a imagem lá dentro, enviar um link para o cliente, fazer muitas outras coisas. Então é muito bacana e a gente consegue transformar praticamente aquela ferramenta que era basicamente um link na bio, tá? E aí, assim como esse, tem milhares de outras funcionalidades que você pode vender como SaaS, você pode buscar. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, manda um direct para mim lá no Instagram que eu vou te explicar como que você pode fazer isso. Vou te ensinar como que você pode contratar o seu próprio software e aí você talvez tenha uma receita recorrente baseado nisso. Software as a Service. Cara, escuta muito bem esse nome e aí pensa comigo. A gente está chegando na era da inteligência artificial e já existem vários softwares desse formato para inteligência artificial. Vou te dar alguns exemplos. Eu mesmo já utilizei inteligência artificial para criar fotos minhas. A gente utiliza inteligência artificial para gerar textos. E aí imagina só
quanto que você pode lucrar, talvez, oferecendo uma outra inteligência artificial para o seu cliente. Existem SaaS hoje de inteligência artificial, tanto para criar imagem, quanto para criar texto, quanto para criar vídeos, por exemplo. Imagina só a possibilidade que você pode ter de geração de negócios para você a partir disso, como empresário, por exemplo, ou para você ainda que tem uma empresa ainda também muito maior, que você pode criar os seus próprios softwares dentro da sua empresa. E aí você pode verticalizar toda a sua produção, beleza? Queria deixar esse recado para você entender um pouquinho mais sobre o que é SaaS, o que é essa ferramenta, na verdade, como que você pode adotar softwares como venda de ferramentas recorrentes, e queria te explicar um pouco mais sobre isso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, isso é bem um vídeo introdutório. Se você curtiu esse tipo de vídeo, cara, deixa nos comentários aqui, me avisa. Se você vende um SaaS, cara, me explica aqui como que é o seu SaaS também, quero conhecer, quero entender como que você está fazendo, tá? E se você quer saber um pouco mais sobre isso, manda um alô lá no Instagram, que eu te ensino como a gente faz isso e como que você pode fazer também, beleza? Assiste aí, se inscreve, abraço!